Oi, oi, oi. Boa tarde. Marcelo, Andréa, Lea, como vocês estão? Tudo bem, obrigado. Muito bem, Lea? Estou bem, obrigada. Muito bem. E você, Marcelo? Tudo bem, é um prazer revê-los. Muito bem. Todos nós nos conhecemos aqui, mas para você que talvez assista esse vídeo, é, eu sou Camila, sou professora de português e hoje nós vamos falar sobre o meu livro, é, esse aqui, Ah, 42 expressões, que eu acredito que o Andrea tenha e a Lea também. Ah, que legal! Meu Deus, gente, que fofo. Que fofo. Eu preciso te enviar o seu, Marcelo. Eu vou enviar em breve. Ahn, então, nós vamos falar sobre 10 expressões desse livro. Essa é a aula número 2. Para cada livro, esses livros eles vão ser uma coleção de 7. Então, já tem um spoiler, já existe um segundo aqui. Já está disponível para compra. Na verdade, o EPUB, e-book, ele vai estar disponível no dia 5 de setembro, mas quem gosta de livro físico, o livro físico já está disponível. Então, para cada livro, eu vou oferecer 3 classes gratuitas em diferentes horários, porque o mundo tem uma coisa chamada time zone, que eu não entendo muito bem, mas eu gostaria muito que pessoas de outros lugares pudessem participar. Mas para quem não puder participar, essas classes vão ficar disponíveis no YouTube. Então, vocês podem assistir as outras. E, bom, eu estou muito feliz que Andréa e Léa ah, tenham podido estar aqui junto com o Marcelo. É, vamos começar então. Eu quero compartilhar minha tela com vocês. Um segundinho. Todos podem ver? Sim? Dá para ver? sim, Uma página roxo em branco. Ok. sim, sim. Então vamos lá. Então, eu apresento para vocês um gato. Essa aqui é a minha gata Shana. É, E algumas informações. Essa é a classe número 2, onde nós falaremos sobre 10 expressões do livro. É, Então, o que eu falei, basicamente, aqui é um calendário. A primeira classe já foi, ela está disponível aqui. Depois eu vou colocar esse material para vocês no e-mail. Essa é a classe do dia 19. E as outras classes referentes aos livros, mas isso depois vocês podem ver. E aqui, esse é o livro que eu mostrei para vocês, ele já está disponível. A arte, quem fez foi o Luan. Eu fiquei muito feliz com esse papagaio. É muito bonita. E aqui é a data de todos os outros livros. Então, a ideia é que nós tenhamos um livro a cada 2 meses, na primeira terça-feira do mês. Então, é isso. Vamos lá, sem maiores delongas. Eu quero apresentar para vocês a primeira expressão que eu escolhi para hoje e eu vou falar para vocês onde elas estão. Então, essa aqui é o dia 2, está na página 4. Quem quiser depois verificar, porque nós vamos falar sobre expressões do livro inteiro, então talvez alguns estudantes não tenham lido o livro inteiro ainda. Então, unir o útil ao agradável. É, eu vou pedir para talvez o André explicar o que significa isso. Você chegou a Ok. ver essa expressão? Sim, porque felizmente no italiano nós temos a mesma expressão. Hum, É muito fácil quando você faz duas coisas, na verdade, e que são ao mesmo tempo úteis ou positivas ou uma coisa que você precisa fazer, mas também bom de se fazer. Então, ou engraçado ou agradável. Então, nós não utilizamos a palavra agradável, mas um sinônimo que significa mais ou menos uma coisa que pode divertir, digamos assim.
Uhum. Então, Legal. bom, Eu tô curiosa. Como se diz em italiano? unire l'utile al dilettevole. Então, Dilettevole. dilettevole, diletto é aquela coisa que você faz com prazer. Interessante. Legal. Obrigada. Que Obrigado a bom você. saber que existe um equivalente. Em Sim. inglês, Lea, existe um equivalente? Um, eu aqui no livro Kill Two Birds with One Stone or Combine Business with Pleasure. Seria isso, então. Uhum. Ok. Então, eu vou pedir para o Marcelo dar um exemplo para a gente de alguma situação em que ele precisou unir o útil ao agradável. Consegue pensar em alguma? Agora, porque eu moro sozinho, né? E é só eu em casa. Aham. E daí eu venho para casa da minha namorada, tem minha namorada, tem filho dela, tem minha sogra. Então, como eu trabalho home office, eu fico aqui, trabalho, mas também tenho com quem conversar e bater papo. Então, eu uno o útil ao agradável. Muito bem. Excelente exemplo. Excelente exemplo. Alguém quer compartilhar algum exemplo pessoal de unir o útil ao agradável da vida? Ou é tranquilo? André? Para mim é estudar línguas estrangeiras. Então, por exemplo, talvez o português não seja tão útil porque você sabe que eu estudo para o meu prazer, mas não para porque não preciso para o trabalho, para outra coisa. Então não é útil neste sentido, mas é muito agradável. Então, mas também é útil sempre estudar uma língua nova. Então você não tem Uhum. limite no número de também porque não falo 10 línguas, então tenho ainda um pouco de espaço na cabeça para uma língua a mais um dia, quem sabe. Mas isso, línguas estrangeiras para mim são a Aham. coisa mais saborosa de se fazer. Oh, que legal. Mas você falou que não tem espaço para 10 línguas, mas se você pudesse começar mais uma, qual seria? Não sei, eu estava pensando no árabe, mas é um pouco Árabe, complicado. né? Sim, não, você talvez veio um livro atrás de mim, ou Sim, porque tem. não, não, na verdade sim, eu vejo, mas eu estava falando que a Lea vai começar árabe, não é, Lea? Sim, no duas semanas, 5 de setembro, eu vou começar Uhum. essa língua. Tem, Uhum. muito bom. Mas eu vejo um livro, é um amarelinho? Amarelinho e alemão. Ah, ok. Sim, é o Duden, que é aquela coisa que serve para saber como escrever. Porque alemão é um pouco como português e italiano. O que você pronuncia é o que você escreve. Mas tem pequenas exceções e eles têm um livro para escrever corretamente. E é Hum. isso. Ah, ok, mas tem algum livro de árabe? É ao lado? Sim, mas aqui você vê talvez árabe, Ah, mas ok. é o Assimio, então é Ah, é muito aquele bom. livro que você conhece e os outros. Sim, sim. Então, No meu aniversário de 31 anos, o André me deu um livro de italiano do Assimil, que é incrível. É muito útil, é muito bom. É uma ah, metodologia muito boa de estudo. Obrigada. Mas bom, então, unir o útil ao agradável, todo mundo aqui entende. Então, somente alguns exemplos. Lea, você pode ler para mim esse exemplo que eu coloquei no livro? O nosso chefe agendou uma viagem de trabalho para Foz do Aguaçu, porque ele queria unir o útil ao agradável, ou seja, o trabalho e o turismo. Exato, é o que nós falamos aqui, né? Unir o útil ao agradável, fazer duas coisas, uma que você precisa, como o Marcelo disse, trabalhar de home office, e outra coisa legal, agradável, é poder estar com a família. Vamos para a próxima expressão. É, vamos lá.
Então, essa é o dia 6, ela está na página 12. Estar enjoado de, estar de saco cheio de. Eu vou pedir para o André ler o exemplo e depois a gente fala um pouquinho sobre o significado. Então, Aqui, por favor, André. Ana me disse que às vezes fica de saco cheio de estudar espanhol, português e italiano ao mesmo tempo. Muito bem. Então, ficar de saco cheio. O que você acha? Não, ficar aborrecido, então não aguentar, não Uhum. suportar mais, não gostar de uma coisa que, como fala um outro sinônimo, agora não consigo mais, Você deu mas, muitos sinônimos. Estar mas enjoado então, de também. esse enjoado eu nunca ouvi antes, por exemplo, Ah, legal, ou legal. não conheci. Saco cheio, sim, porque no cinema, também nas novelas, eles falam assim. Mas, enfim, então, isso. Cara, eu não sei se se pode falar em português, estar cansado de alguma coisa. Sim, também, também, Sabe? sim. Talvez seria a forma mais formal, educada. Ah, eu tô Hum, cansada de fazer isso. Até o estou enjoado, é um pouco menos forte do que o de saco cheio, né? Então, falemos um pouquinho sobre isso aqui. Léa, existe alguma coisa que nesse momento você está de saco cheio de fazer? Sim, porque estou no isolada, like Uhum, uhum, isolação por causa de uhum. Covid. E agora, esses dias 5 ou 6. E estou enjoada de ficar aqui em casa, um, sem pessoas, sem conversas com outras pessoas. So, sim, eu entendo esta expressão agora. Muito bem, muito bem. E você, Marcela, você está de saco cheio de alguma coisa nesse momento da sua vida? Tô, Ah, me fala. tô de saco cheio de assistir a jogos do Santos Futebol Clube. Mas não é o seu time? Não ganha, só perde. Ok. Tá ruim, tá horrível, tá horroroso. Ok. Sinto muito. Ele pode ir para a segunda divisão? Não tá muito difícil, não. Eita, Se continuar do jeito que tá, vai para a segunda divisão. Terminou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro na zona de rebaixamento. caramba. Eu estou me sentindo como um vascaíno. Vascaíno. Vasco é um outro time brasileiro, mas eu também não entendo a referência ao futebol. É um. Pode explicar? Um vascaíno é alguém que sofre? É porque o Vasco da Gama já foi rebaixado 4 vezes e o Ah, Santos nunca foi. Então eu estou me sentindo como um vascaíno, que é um entendi. torcedor do Vasco da Gama. Entendi. Interessante. Eu acho que todos os times precisam experimentar o que é ser rebaixado. Ok. E você, André? De saco cheio de alguma coisa ultimamente? Não, felizmente não. Eu estou de férias, hoje é o último dia, então eu volto segunda-feira para o trabalho, então eu estou tranquilo, contente, Muito bem. sereno, então tudo bem, não, Tá nada de bem. queixar. Ai, que bom, que bom. Pelo Obrigado. menos um. Pelo menos você. Eu tenho, pelo menos, mas a Hum, partir de segunda-feira não vai ser mais assim, eu acho. sim, Voltando para o trabalho, você nunca sabe. sim, sim, sim. Mas muito bem. Obrigada pelos exemplos, gente. Então vamos para a terceira. É, A terceira que eu selecionei é quem vê, olha de fora. É o dia 11, página 26. Quem vê, quem olha de fora. Eu vou colocar um exemplo
E eu vou pedir para Léa ler, por favor. Quem vê de fora pensa que porque as pessoas postam uma vida feliz nas redes sociais, eles são realmente felizes, mas isso nem sempre é a realidade. Excelente. O que que você acha, Léa? Quem vê de fora? Ahn, mais exemplos ou Não, não, você que? entendeu o conceito? Ou você Uhum. gostaria de mais explicações sobre isso? Ahn, entendo este exemplo, entendo essa expressão. Ah, s- sí, en inglés también, from the outside looking in. Um, Uhum, um, um, não posso pensar sobre outros exemplos, mas acho que esta é uma frase boa. uhum, sim. André, você consegue pensar em mais um exemplo de quem vê de fora, quem olha de fora? Bom, talvez um exemplo não, mas então se trata, porque eu também teria uma pergunta que eu vou fazer Ok. mais tarde, se puder, Uhum, mas uhum, bom, é quem olha, quem observa com uma certa distância ou no sentido de ser mais objetivo sobre alguma coisa, ou uhum, como agora a minha pergunta, no segundo exemplo, quem olha de uhum, fora não sabe que meus pais dormem em quartos separados, blá, blá, blá. uhum, Então, não se trata aqui de olhar ou de observar alguma coisa com uhum, frieza, mas realmente com distância, porque você não mora naquela casa, não conhece bem a família, então você desconhece alguma coisa, numa uhum, certa. Então, felizmente temos também a mesma expressão em italiano, então para mim é fácil compreender isso. Então, uhum. falamos olhando de fora, mas a mesma coisa. Sim. E é isso, eu acho. Uhum, Mas, bom, claro que quem vê de fora sobre praticamente tudo na vida, quando você não conhece alguma coisa e você tenha o raciocínio de, bom, de não exprimir, como fala, comentários ou ah, agora não consigo achar a palavra. Então, quando você não comenta sobre alguma coisa porque você não sabe, uhum, então ter a aceitar e compreender que você não consegue ver dentro das coisas, das realidades alheias para, sim, para saber falar, sim. discutir, etc. Muito bem, é isso, é isso. É, então, pergunta pessoal para o André. Quem vê você de fora? Quem te vê de fora? Pode ter algumas conclusões que não são verdadeiras, você acha? Quem te vê no trabalho, quem te vê ensinando italiano, Uhum. é, o que que você acha que... Não sei, eu sempre achei, e as pessoas depois me confirmam, que quem não me conhece pensa que eu seja uma pessoa muito séria, quase triste. Oh, meu Porque, Deus! não, realmente, porque agora eu me sinto à vontade com vocês, mas quando eu não conheço pessoas, minha expressão é terrivelmente séria, eu pareço aborrecido com alguém ou com algo, mas não é assim. Eu falo sempre que eu rio dentro de mim e ninguém pode ver. Então, talvez seja essa uma impressão que os outros podem ter, Uhum, mas e acho isso e não não quero pensar em outra coisa porque poderia tá ser bom. perigoso Pode. ou assustador. Ok, vamos ficar nessa, né? Quem vê de fora acha que você é sério demais. Exato. Muito bem. Léo, e você? Quem vê de fora, você sabe alguma impressão que a pessoa pode ter e que depois se confirma
errada? Para outros ou para mim? Para Like, você, pessoalmente, se você se sentir confortável em falar. Quem vê de fora imagina alguma coisa, ou você talvez não saiba. não? Não sei, não saiba, não. Ai, não Sim. sei. Um, não sei. Para mim, quando eu não posto muito no redes sociais, e talvez outras pessoas pensem que eu estou talvez outras pessoas não pensem que eu não estou feliz, não sei, porque eu Hum, não posto muito no redes sociais, mas outras pessoas posto e eles aparecem que eles estão muito felizes, e talvez outras pessoas pensam que não estou não tenho nada na minha vida. Não sei, porque uhum, eu não posto muito, não sei. Ou sim. talvez seja uma, como se diz, mystery para outros, Mistério. mistério, Mistério. um Sim, mistério para outros, não sei. sim. Ah, E- mas eu não tenho confiança, sobre as redes sociais, porque, um, se não podemos, ah, eu vou, tentar usar esta expressão. Uhum. Ah, so, qual página? Página 26. 26, ok. Um, não sabem quem vê de fora, um, não sei, como usar corretamente, mas, Você- não não sabemos, o quem vê de fora quando nós olhamos no Facebook ou Instagram, Uhum, porque, uhum, sim. sou porque não sei o que acontece, no realmente Sim. no vida. Sim, sim. Você pode usar nesse exemplo, olhando de fora ou vendo de fora, nós não sabemos como é a vida das pessoas que postam no Uhum, sim, Instagram. Sim. sim. É, quem vê de fora, vendo de fora, a gente não pode concluir muito, né? É uma pena que muitos de nós, às vezes, fazemos julgamentos muito extremos, Uhum. é, simplesmente olhando de fora, sem estar na situação, sem conhecer, sem saber. Bom, e você, Marcelo? Algum pré-julgamento que as pessoas fazem em relação a você? Não, assim, não que eu saiba. Ok. Não que tenham te Mas, falado, né? porque assim, os meus amigos são amigos muito antigos, Uhum, os meus vizinhos eu moro 12 anos no mesmo lugar, então todo mundo me conhece bem. Não sei se alguém tem alguma impressão de mim que seja errada, mas eu acho, assim, errada não, mas equivocada. uhum, Mas eu acho que a frase que melhor descreve também esse quem vê de fora é assim: quem vê de fora acha que pessoas famosas e ricas não têm nenhum problema. mas elas têm? Tem. Ah, A ok. gente vê muita gente no Brasil, famosos, que depois de algum tempo aparece com algum problema de depressão, Uhum, ansiedade. Então, são pessoas claro. comuns, iguais a Sim. gente. Sim, quem vê de fora acha que a vida é perfeita, né? Mas não é. Muito bem. Então vamos passar para a próxima. Vocês entenderam muito bem esse conceito. André, você disse que tinha uma pergunta? Ou ela já foi respondida? E não, era. Bom, em parte eu já fiz a pergunta, porque era o segundo exemplo Sim, do página 27, certo. porque era um uso um pouco diferente Uhum, do primeiro, digamos assim. Então, que não se tratava de
não sei se posso falar de destaque, mas destaque não é um falso amigo, talvez com o italiano, sabe? Distância, digamos assim. Uhum. Ah, sim, Ah, distância. hum. Uhum. Não, já respondi e já perguntei e, como fala, E ficou claro na conversa. fica claro na conversa. Obrigado, Muito bem, sim. muito bem. Tudo bem. Então, continuamos. É, ok, então a próxima, número 4, vai por mim, está no dia 16, página 38. Então, Marcelo, você pode, por favor, ler o exemplo? É, Dom, vai por mim. Se você estudar português consistentemente, você vai ficar fluente. Muito bem. Então, vai por mim. Faz sentido para vocês essa expressão? Significa, se eu digo para você, Léa, vai por mim, a vida em São Paulo é muito legal. São Paulo é uma cidade muito cultural. Eu acho que você vai gostar. Então, vai por mim significa acredite em mim, confie em mim, vai por mim. Se você traduzir go for me, não faz sentido, né? Mas vai por mim é tipo acredite no que eu estou te dizendo. Sim? Faz sentido? Sim. Agora sim. É, que bom, que bom. Não existe um equivalente em italiano? Ah, ok. Existe, Então, acredite em mim, eh, escuta por mim, não sei, mas vai com o verbo ir não tem. vai por mim. Confia em mim. Acredite. Léa, quer fazer alguma pergunta? Esta expressão é um pouco informal, like, por exemplo, em inglês, acho que é um pouco informal. Por exemplo, like, quando eu tenho uma opinião, mas quer dizer um pouco, like, take it from me, trust me. É um pouco Aham. informal, não? Like, não sei. Essa expressão é a mesma coisa de inglês ou? Sim, sim, eu acho que é uma coisa importante, a sua pergunta é ótima. Pessoal, o meu livro, ele é completamente informal. É, é tudo que vocês vão encontrar aqui é, é informal. São coisas do dia a dia, das conversas que a gente tem com as pessoas. É, nesse segundo livro, eu acho que eu coloquei uma expressão formal, mas eu sempre vou avisar. Então, podem ficar tranquilos que se não tem uma indicação, isso aqui é formal, isso aqui é usado no contexto tal, mas eu tentei trazer para vocês coisas que as pessoas falam. Mas, mais uma vez, eu sempre digo isso, o português é uma língua informal. O português, ele é informal. Até o momento que você começa a falar sobre política, né, Marcelo? Aí, quando as pessoas não concordam umas com as outras, elas começam a usar um português muito, muito chique, muito bom. Mas no dia a dia é informal. Então, é uma expressão informal. E seria muito estranho também você dizer, confia em mim. Não, confia em mim, esse açaí é o melhor da cidade. Não, vai por mim. Sim. É como take my word for it. Algo assim. Trust me. O vai por mim, ele é sempre uma sugestão. Uhum. Então, tanto pode ser, vai por mim, aquele açaí é o melhor da cidade, ou vai por mim, evite usar drogas, porque eu conheço pessoas que se viciaram e não ficaram bem. Então, é sempre depois do vai por mim, vem um conselho ou uma sugestão. Excelente. Quase sempre, né? Sim, 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 verdade. Vai por mim. Sempre vem um conselho, uma sugestão, uma recomendação, é verdade. Bem observado. Tranquilo, galera. Ok, então, para fazer isso mais pessoal, eu gostaria que vocês dessem uma sugestão ou conselho. É, Léa, o que que você pode sugerir pra gente na vida? Um,
vai por mim, comida, tacos são melhores em Los Angeles. Ah, excelente exemplo, vai por mim. Minha Bom, a família está nos Los Angeles, em Los Angeles agora e eu sinto muito tacos, taco trucks. Eu sim, quero muito, mas eles, eles podem comer cada dia. que triste, Léa. Aqui na minha casa com Covid. Tô Oh, triste. que Um, triste. Mas agora eu sei que os tacos em Los Angeles são os e melhores. melhor é melhor assim, em Estados Unidos. Eu sei, esta é uma comida mexicana, mas Uhum. um, sim, vai por mim. Fantástico exemplo, muito bom. Andréa, e você? Estava pensando na comida também, mas preciso Pode? lembrar de... Não. Poderia falar que vai por mim. É, é, estudar português é muito Yeah! agradável. Excelente! Então, é uma coisa assim, bom, qualquer conselho, mas pensando na língua portuguesa, é sincero esse conselho que eu Muito dou, bom, porque muito bem. gosto muito. Ainda hoje, Excelente. depois de 4 anos que eu mais ou menos estudo ou converso ou passivamente escuto, Uhum. vejo coisas, né? Aliás, eu assinei o Globoplay, se pode da Itália também, hoje. Yes! Legal, então agora você tem acesso a todas as novelas. Exato, já Hum, decorei muita coisa. Tem sim, legendas também. Bom, ótimo. automáticas, mas funcionam mais ou menos na Sim, 99%. sim. Nós Gosto muito. pensamos, nós pensamos em fazer o Clube da Novela. Então, eu e Luan sentamos, né? A gente tem Globoplay aqui também. A gente sentou na frente da televisão e a gente começou a pensar nas melhores novelas. Só que as novelas são grandes demais. E a gente pensou, cara, esse Clube da Novela vai durar 10 anos, 5 anos, sei lá. Porque normalmente as novelas têm, não sei, 170 capítulos, 200 capítulos. Imagina! E é Um muito trabalho para a tempo. vida. É um trabalho para a vida. Então, seria tipo assim. Exato. É, Uhum. quando a gente tiver tudo organizado, talvez a gente possa fazer para aqueles estudantes que querem bem longo prazo, vamos fazer parte do Clube da Novela, porque as novelas brasileiras são muito boas também, então talvez assistindo 3 capítulos por semana, a gente possa terminar em um ano. Não sei, mas seria muito longo. Sim. Sim, mas legal. Obrigada, André. E você, Marcelo, conselhos? Conselho para o André. Hum, Já que você está com o Globoplay, assista a série O Caso Evandro. Vai por mim, é muito boa. Vou por hum, você, então. Mas o caso Evandro, você falou. Tá Sim, bom, vou sim. escrever agora. ok. Obrigado. Eu também Vou vou, buscar vou essa procurar também. série. Show de bola. Legal. Então, Obrigado. muito obrigada pelos exemplos, foram perfeitos, vocês entenderam muito bem. Vamos para o nosso próximo. Esse tá na página 42, é o dia 18. E do nada. Bom, eu queria que o Daniel tivesse aqui para ler esse exemplo, mas ele estava na aula mais cedo. Enfim, coisas aconteceram. Daniel, esse exemplo foi feito especialmente para você. Eu vou pedir para o Marcelo ler. Daniel estava indo para o show do Bruce Springsteen quando do nada começou a chover. Uhum. Então, do nada, significa de repente, significa sem você não podia imaginar que aquela coisa aconteceria, né? Out of nowhere, out of the blue, suddenly seriam boas traduções. Faz sentido, pessoal.
essa expressão para vocês, do nada? Sim? Léa, me dá um exemplo usando do nada. Eu penso um exemplo. Eu sinto que minha filha fez uma coisa do nada, sempre, mas não sei. Um, é do nada, minha filha, poucas semanas atrás, ela é do nada, ela começou, fiz, Oh, a não mandar sei por quê, beijos. não sei, não, em frente dele, meu marido e eu nunca fiz, mas ela dá beijos, não sei, Que é linda. muito fofo, é do nada, Uau. ela fez beijos conosco, Sim, e você agora pode falar, ela mandou beijos para nós. mandou beijos, ok, mandou beijos Que para nós. lindo! Talvez ela viu em algum desenho. Um, Algum desenho como cartoon. acho Talvez. que em daycare, em escola de bebês, escola, Uhum, uhum. ela, ela aprendeu com outros bebês, não sei. Que fofo. Sim, Fofo. muito, sim. Legal, legal. Muito bom. Alguém quer dar mais um exemplo do nada? Quer, Marcelo? Por favor. Isso aconteceu de verdade, alguns anos atrás. Eu estava no centro da cidade, no lugar mais movimentado. Do nada, eu tropecei na perna de uma mulher e caí. Oh, que legal. Não, não Foi que legal, mas uma das maiores vergonhas da minha vida. O lugar mais movimentado da cidade. sim, eu falei legal, mas não é uma situação legal. É só porque você usou o verbo tropeçar. É, conhece, André, esse verbo tropeçar? Eu acho que sim, quando você coloca uma perna em frente à outra e você cai no... Então, sim, como fazer um... Então, quer de você mesmo, porque você não colocou as pernas corretas, É, né? Eu estava sim. andando e É, do nada eu exato. estava no chão. Cara, eu tenho muita experiência com isso. Eu tenho muita experiência caindo. É, acho que ninguém cai mais do que eu. Uma tradução para tropeçar em inglês, André, você consegue pensar? Eu não consigo. To stumble? Eu acho que sim. Não Stumble. sou inglês falante nativo, mas eu acho que estamos, sim. Seria isso, Léa? Stumble? Trip, tumble, like Ok. trip. Sim, sim, Sim. sim. Nossa, que terrível. Que terrível essa situação. Eu tenho uma experiência, eu tenho experiências na minha vida que as pessoas do nada, elas me contam segredos. Pessoas desconhecidas me contam segredos, assim, do nada. Eu tava outro dia numa loja e uma senhora com seus. Não sei se eu já contei essa história no outro podcast, mas tô com essa sensação no outro vídeo. Mas a senhora, ela chegou para mim e ela estava escolhendo uma bolsa. Então ela começou mostrando duas bolsas e ela me perguntou qual dessas duas você acha mais bonita. E elas eram muito diferentes. Então eu falei, depende. Qual o propósito da bolsa? Aí ela falou assim: o propósito é para eu colocar dinheiro para eu ir comprar pão de manhã. Aí eu falei, bom, se é para comprar pão, né? A mais simples, eu acho. Eu acho que você pode comprar essa mais simples, mais barata. E depois ela disse: você sabe quantos anos eu tenho? E eu falei, não. Aí ela, eu tenho 80 e alguma coisa. Ela falou, eu tenho 80 e não sei quantos anos. E você sabe que eu nunca dormi com um homem. E ela falou isso com muito orgulho, sabe? I never slept with a man. Com muito orgulho. E, ok, tá bom. Não, eu tô julgando, né? Enfim, mas, não, enfim, mas eu achei assim, do nada. Foi do nada uma senhora numa loja me fala isso. E aí eu não sabia o que responder. Tipo, parabéns, sinto muito. Eu não sabia o que fazer. Aí eu falei, ah,
Por quê? Por quê? Aí ela começou a me contar a história da vida dela, que ela estava muito ocupada cuidando do irmão doente e fazendo coisas. Então ela teve uma vida muito incrível, viajou muito, aprendeu línguas e etc. E do nada, assim, do nada ela me abordou, né, approach me, para perguntar de uma bolsa e de repente a gente estava falando sobre toda a vida dela. Então, coisas que me acontecem do nada, não é uma situação tão incomum. As pessoas me contam coisas do nada. André, e você? Algum exemplo com do nada? Ah, eu estava pensando num filme que eu vi brasileiro. Eu Hum, acho que falam que do nada um trovão espantou uma vaquinha. Uma coisa assim, é um filme um pouco complicado. Não, não é complicado, é um filme muito bonito. Aliás, eu acho que falamos faz uma eternidade. O Menino e o Vento, sabe? uhum, uhum, Então, talvez não falam de nada, do nada, mas eu pensei nisso. Como acontece hoje em dia também com as mudanças climáticas uhum. que os como fala? Storm. Como fala em português? É, as tempestades, É isso. Então, com trovões, aham, trovões, perfeito. então, que esses trovões chegam de repente, do nada. Não é como antes, quando eu era criança, que a chuva e as tempestades eram um pouco diferentes, com mais calmas, digamos assim. Agora é Uhum, muito mais violento e do nada sim. chegam Cara, nuvens sim. e granizo e outras coisas. Sim, isso é assustador, na verdade. Nossa, bom. Obrigada, André. Excelente exemplo e excelente memória para lembrar do filme. Ah, E, vamos lá. Camila, e o do nada, ele Ah, pode ser usado como sinônimo para de repente. sim, sim, Eu, de eu estava, repente. eu estava andando na rua e do nada apareceu um ladrão. Uhum, Então, dá para substituir. Eu estava perfeito. andando na rua e de repente apareceu um ladrão. Sim, Do perfeito. nada é sempre muito rápido, né? Uhum, sim, sim, perfeito. De repente é perfeito nesse caso. Então, essa é a expressão 6. Ela está na página 84, no dia 36. Peraí. 6, 7, 8, 9, 10. Isso, 6, 7, 8, 9. Aham. Então, estar ou ficar sem jeito. Andréa, pode ler para mim, por favor? Desculpa, Andréa, a gente não te escuta. Desculpe, Acontece. quase dormindo. Ontem no escritório, todos começaram a cantar parabéns para mim e eu fiquei sem jeito, sem saber o que fazer. Muito bem. Então, ficar sem jeito, né? Ficar sem jeito ou estar sem jeito é, significa estar com vergonha, estar em uma E, situação. Pode falar? desculpe, Ah, constrangido. sim, constrangido. É, é uma situação que você não sabe o que fazer, realmente. Então, também podemos usar no contexto de, por exemplo, imagina, nós queremos pedir um aumento de salário para o nosso chefe, mas a gente fica meio sem jeito, tipo, como que eu vou falar sobre isso? É, é uma situação constrangedora, estranha, ou às vezes você vê uma pessoa com, não sei se vocês já passaram pela experiência de alguém estar com uma coisa no dente, um caroço de feijão, ou um brócolis, ou batom, e aí você quer ajudar a pessoa e falar para ela, então, mas você fica meio sem jeito de falar, e aí você não fala, e a pessoa fica com o feijão no dente a festa inteira, é, porque ninguém fala, na verdade, todo mundo fica sem jeito de avisar, né? Eu, Uhum. te- eu, eu tento avisar, mas eu também fico sem jeito. Tranquila essa expressão. Alguma Eu vi coisa. nas Ah, novelas, você já tinha visto? Estar sem sim. jeito, ficar sem jeito?
quando você não sabe como agradecer, por exemplo, quando alguém recebe Aham, um presente. Eu acho que aham. eu vi neste contexto de ficar Perfeito, eu sem fico sem jeito. jeito. Isso, Sim. Uma coisa que te deixa sem jeito, André. nada. Eita, que bom. Não sei, mas não, não. Bom, poderia ser uma coisa muito não secreta, não sei. Se alguém Uhum, falasse de uma coisa que é uma coisa só minha, talvez. Então eu uhum. ficaria um pouco des, como fala? Não despreparado, não sei como falar. Desconfortável? Não, eu queria falar, não saberia como reagir logo. Ah, Ficaria, sim, constrangido. Então, sim, como uma espécie de bloqueio às vezes. sim, Raramente acontece, felizmente, sim, mas às vezes acontece. sim, Então, pode ser isso. sim. Nós temos essa expressão aqui, ó. Ser pego de surpresa. Ah, Sim, então bom, eu seria pego de surpresa. Se alguém falasse sim. algo pessoal sobre mim, você ficaria sem reação. Ou quando você te faltam as palavras, sabe? Quando você não consegue responder a tom de, Uhum, digamos assim, em algumas circunstâncias, quando você não fica preparado, uma coisa inesperada, então não sabe reagir como, pelo menos eu como queria. uhum, Você como advogado não tem esse problema, eu acho, mas eu sim. Então tem sim. horas nas quais não tenho a palavra logo para responder ou rebater algum conceito. Interessante. Sim, Neste sentido. sim. Mas sabe, uma coisa que eu aprendi na vida, assim, é que o silêncio tá ok. É porque às vezes a gente acha que a gente tem que responder imediatamente a Hum, provocações, a falas e tudo. É, a gente acha o silêncio constrangedor, né? E às vezes a gente acaba falando coisas que a gente não falaria, ou- porque a gente acha que tem que responder. Mas hoje é difícil, mas a pessoa fala alguma coisa comigo, se eu não, eu paro um pouquinho, deixa eu pensar sobre isso aqui, um minutinho. É, sim, pode falar? Não. Não, o problema é que se você não falar, a outra pessoa continua falando. Ah, é. E isso me aborrece ainda mais, porque não para de falar besteira. É, Então, queria parar essa pessoa conseguindo ter uma sim, não, entendi. É, inteligente para dizer, mas às vezes não tenho sim, isso. sim, não, entendi. É, não, essa situação seria do tipo de falar, peraí, cala a boca um pouquinho, vamos apreciar o silêncio? É, Exato. Obrigado pela sugestão. não sei, eu também não sei o que fazer, mas obrigada pelo exemplo. É, Marcelo, existe alguma coisa que te deixa sem jeito? No dia 15 de julho, uma pessoa organizou com os estudantes dela uma Hum, reunião e eu não sabia, quando a reunião começou, era para discutir textos que eu escrevi, então eu fui pego de surpresa e fiquei totalmente sem jeito. eu me lembro. Você não suspeitava? Não, Caramba, pessoal, nenhum eu vou momento. dar contexto para vocês. Então, nós fizemos uma classe surpresa, porque no Clube do Filme, às vezes, nós temos convidados, diretores, né, pessoas envolvidas com o filme. E o Marcelo, muita gente não sabe, mas ele é escritor. Então, ele tem alguns livros na Amazon. Depois vocês podem colocar o nome dele. E ele escreve assim, ele tá entre os escritores que eu mais, ele escreve contos que eu mais admiro. Então, quando eu peguei o primeiro, eu comprei um livro do Marcelo para ler, eu falei, cara, que que puta de um escritor, hein? Que escritor bom. Aí eu falei com os facilitadores do Movie Club, da gente fazer uma reunião. Inicialmente, talvez você não saiba, Marcelo, mas essa reunião seria somente com brasileiros. A gente queria discutir seu livro, fazer uma surpresa para você, todo mundo ler seu livro e falar sobre ele. Mas aí depois o Luan falou:
por que que a gente não chama alguns alunos? Talvez eles queiram participar, ler e ter essa experiência. E aí a gente chamou alguns alunos do Clube do Filme. A gente deu 2 ou 3 contos para cada um. E aí o Marcelo foi o nosso convidado especial. Aí ele chegou na aula achando que era uma aula normal, mas na verdade era uma aula para discutir o livro dele. E foi muito legal. Então você ficou sem jeito. Quando eu vi a capa do livro, eu fiquei. Eu fiz uma apresentação, foi muito legal, muito bom. Esse E livro você perguntou se eu tinha notado alguma movimentação, na nas compra, compras da Amazon. mas é porque, assim, como eu vendo pouco, eu deixo na conta da minha irmã, porque a minha irmã Hum, ela tem 3 filhos, então ela está numa situação difícil, então vai tudo para ela. entendi. Sim, porque até para comprar a gente fez um esquema, porque é, eu pensei, nós não podemos comprar todos no mesmo dia. Então eu falei assim, eu vou comprar um dia. Na verdade, eu já tinha comprado. Aí eu falei, Fernanda, você espera 2 dias, aí você compra. Heitor, espera 2 dias e você compra, porque se a gente comprar de uma vez, ele pode suspeitar que tá alguma coisa acontecendo, tipo, se ele vender 10 livros no mesmo dia, alguma coisa estranha. Quer dizer, não sei, né? Também, se você vende 10 livros por dia, não sei, mas eu imaginei que a gente tinha que comprar Não, espaçada. assim, eu acho que antes, de vocês organizarem isso, eu só tinha vendido 2 livros no Google Play Livros. Uhum, Pô, aí eu, assim, de vender tão pouco, eu não costumo nem olhar os relatórios. uhum. Então, tem livro lá que eu nem nunca vendi. Caramba, isso é triste. Isso é triste porque seus livros são muito bons. E isso me faz ver que tipo, tudo é marketing nessa vida, né? Tipo assim, tudo é. Tem tantos livros horríveis que a gente lê porque estão aí, né? Mas a sua escrita é muito legal. O Marcelo, ele escreve sobre a hipocrisia da classe média brasileira. E é muito fácil se identificar ou conhecer alguém. Tipo, é incrível. Eu recomendo que vocês dois depois leiam os livros do Marcelo e quem assistir esse vídeo depois também leia. São muito gostosos de ler. Bom, então vamos lá. É, vou continuar. Então, expressão número 7, aliás. Essa tá na página 86, no dia 37. É essa expressão aqui, à toa. Lea, você pode ler para mim? Minigata Nicola está à toa, na sala, deitada no mesmo lugar, obviamente contemplando, a efemeridade da existência. Uhum, perfeito. Tem essa expressão no WhatsApp. Um dia no WhatsApp. Você Uma vez que eu. lembra? Uhum, Sim, 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 eu uhum, lembro. uhum. Sim, Precisa tradição em inglês. você lembra, sim. Então, essa expressão eu queria muito agradecer. Nós temos um grupo no WhatsApp, uma comunidade de falantes de português. E quando eu estava escrevendo esse livro, eu tenho um professor de inglês e eu tenho um professor de espanhol que me ajudam com as traduções, mas o meu professor, ele não estava entendendo esse à toa. E eu estava tentando explicar para ele. Aí eu falei, cara, acho que os meus alunos vão entender. Aí eu coloquei a expressão no grupo do WhatsApp, e aí Nicola, é uma gata que eu não tenho, mas Nicola foi uma estudante que me respondeu. Então eu falei pra ela, eu falei, eu vou colocar. O nome era outra gata. Acho que era Francesca, André. Era Francesca. Mas eu falei, não, vou colocar Nicola para homenagear a sua resposta. Então ela me explicou que esse à toa significava esse como zoomed out. Então, a melhor maneira que eu posso explicar à toa é sem propósito. Então, se você me perguntar, Camila, por que que você está usando essa blusa do Brasil com esse passarinho?
Eu digo à toa. Não tem nenhum motivo. À toa. Tô usando à toa. À toa pode ser também para quando você não tá fazendo nada. Então, o que que você vai fazer mais tarde, Andréa? Ah, eu tô à toa. Vou ficar à toa aqui. Não tenho planos. Então, é uma frase que a gente usa muito. Tem uma música que se chama Rindo à Toa. De uma banda de forró chamada Fala Mansa. Rindo à toa. Rindo sem motivo. Tô rindo feliz sem motivo. Tô feliz à toa. Então, era uma expressão que eu queria trazer para o livro. Chico Buarque também estava à toa na vida. Eu acho que chama. É, Ah, uau, melhor do que Fala Mansa, cara. é. Ah, não, 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 não. Fala Mansa, vocês são ótimos. Desculpa. Mas à Inclusive, toa ah, é muito comum, a gente escuta muito, né? sim, sim, sim. É, é, Demais. e é uma palavrinha, assim, à toa, que ela não faz falta, digamos. Eu tenho muitos alunos avançados que nunca usam. É, mas se você usa, eu fiz esses livros todos pensando em como que vocês poderiam parecer muito mais nativos usando, tipo, são palavras que vocês certamente conseguem substituir por outras que vocês já conhecem. Se eu pergunto, por exemplo, o que que você vai fazer mais tarde, André? Você pode falar nada, não tenho planos. Mas se você joga, se você fala uma à toa, tô à toa. É tipo assim, é uma outra vibe, é uma outra coisa. É bem mais nativo, bem mais. Não necessariamente impressionante, Sim. mas é, é o que nós talvez falaríamos. Tô à toa. Tô à Eu toa na vida. gosto, eu gosto de deixar isso aqui em casa e sair para andar à toa pelo meu bairro. À toa. Sem Uhum. propósito. Sem Sim. razão. Andar à toa. Não, É. não precisa um verbo com esta frase, por exemplo, o que acontece hoje à toa, pode dizer à toa, ou No- precisa estar à toa. sim, normalmente com um verbo, mas se você fala só à toa, tá ok, tô à toa. É, o- porque você cozinhou peixe? À toa, à toa. Nenhum motivo. Poderia ter cozinhado frango, qualquer macarrão, qualquer coisa, à toa. Pode falar sem um verbo, mas normalmente a gente fala tô à toa, passei à toa. É, sim, é uma boa expressão para usar. Tranquilo? Vamos para a próxima, então. 8. Essa aqui tá na página 92, no dia 40. Conversa fiada. Marcelo, pode ler para mim um exemplo, por favor? Eu não acredito na conversa fiada dos políticos. Eles só querem ganhar a eleição. Uhum, muito bem. Então, conversa fiada. Pode explicar, Marcelo, o que que é conversa fiada? Conversa fiada é uma conversa, é um assunto que não transmite confiança. É uma conversa, acho que sem valor, porque eu estou pensando como explicar, mas eu já estou indo para outra expressão que é papo furado, Uhum. ou conversa mole. Conversa para boi dormir. Nós É, temos essa também. uhum. Uhum, Mas conversa fiada é uma conversa que não tem muito sentido, é uma conversa uhum, geralmente mentirosa, né? uhum, sim. Ou que não leva a lugar algum. Que não. Uma outra expressão sem pé nem cabeça. Uma conversa que normalmente a gente não tem tempo na vida para ter, né? Conversa fiada. Por exemplo, eu não sei se vocês acreditam muito em teorias da conspiração, é, mas às vezes quando eu escuto pessoas falando que. Quem que eles dizem? Qual é o nome do artista que eles falam que está vivo e mora na Argentina? Vocês já viram essa conversa?
É o Elvis Presley? É, Elvis. o Elvis Elvis. Presley. Dizem É que ele mora na Argentina, que ele nunca que morreu. o Hitler também tem uma teoria da conspiração que diz que Hitler fugiu para a Argentina. Eita, esse pessoal gosta da Argentina? Então, conversa fiada. Poderia ser, tipo, quando uma pessoa começa a me falar sobre essas teorias da conspiração, eu acredito em algumas. Também tem a do que o Michael Jackson está vivo. É, mas, por exemplo, tem gente que fala da Terra plana. Já ouviram essa? Os terraplanistas? Então, isso é uma conversa fiada. Cara, não vem com essa conversa fiada. A Terra não é plana. Ou Você já- ou gente bêbada também. Quando a pessoa está Sim, bêbada, que começa a conversar, geralmente é conversa fiada. é, Assunto chato, assunto bobo. eu não gosto de conversa fiada. Então, esse aqui é simples, né? Alguém tem alguma dúvida? Tá tranquilo? Tenho que estudar mais aqui, porque fiada para mim não é, é que você tem confiança, não é o contrário. Então, é como se fosse um falso amigo para mim. Ah, ok. Sabe? Porque Hum, no italiano, uma coisa que você pode ter confiança é uma palavra muito parecida com fiada. Então, não tem nada desfiada ou uma coisa que leve essa confiança, sabe, na palavra fiada para mim, uhum, mas é uma coisa pessoal, talvez típica do italiano. uhum. Não, conversa fiada é uma conversa, tipo assim, que não faz sentido, que Uhum, não vale a uhum. pena escutar. Vou Sim, acreditar. muito bem. Continuando, então, agora estamos na penúltima. Ela tá na página 100, no dia 43. Vê se pode. André, eu vou te pedir para ler esse exemplo. O preço de tudo sobe, exceto o do salário mínimo. Vê se pode. Muito bem. Faz sentido para você? Vê se pode. Sim, sim. É, Uhum, como se fosse um pouco ver se pode ser. Eu uhum, entenderia melhor se tivesse o verbo ser depois. uhum, Pensando em italiano, claramente. uhum. Em italiano E, vocês usam assim? Vê se pode ser? não, exatamente assim, não. Com o verbo ver, não. Sim, se você quiser, sim, mas Uhum, ah, agora não consigo. ah, hum, não, nós perguntaríamos simplesmente, pode ser, uma coisa assim, pode ser uhum, assim, mas uhum. sim, não exatamente, mas muito parecido. Ok, legal. Esse vê se pode, ele expressa indignação. É tipo, você fala alguma coisa e aí você fala vê se pode. Ou você expressa a indignação antes e depois você diz a coisa que é a razão da sua indignação. Então, é como dá para acreditar, você pode acreditar. Nós não falaremos você pode acreditar, can you believe it? Mas seria isso em inglês. Então, eu queria que cada um de vocês expressasse algum fato que causa esse sentimento de, cara, isso é muito absurdo. Começando com você, Marcelo, usando vê se pode. É, tem uma pessoa que ganhou um relógio Rolex de presente, foi para os Estados Unidos e vendeu. Vê se pode a pessoa vender um presente. Vê se pode, cara. É, vender presente é o que. Andréa e Léa sabem disso, não? Oh, quem vendeu? Alguém que eu conheço? O Bolsonaro, Eu não sabia disso. É um exemplo real? Caralho! ele ganhou um relógio de 300 mil dólares, uma coisa assim, acho que de um príncipe saudita. E aí ele foi para os Estados Unidos e vendeu o relógio lá. Puta que pariu. Você tá falando sério? Uau! Ele ganhou o relógio e vendeu. Por que que ele vendeu? Ele já tem tanto dinheiro. Tipo,
Não sei, acho que é costume dele. Ele acostumou com essa vida bandida. Vida, vida. Gente, eu achei que era um exemplo fictício. Caramba, vê se pode. Excelente exemplo. Léa, e você? O que que você pode dizer que te causa fúria? Um, um, não sei, não posso pensar um exemplo, mas não sei o que dizer. Fala sobre a sua condição de estar em casa, em isolamento. Sim, mas estou sozinha em casa, com nada para fazer. Um, ah, esta semana eu pensei que tem muito tempo para fazer muitas coisas, porque meu marido e minha filha estão em Califórnia, mas eu, um, eu tenho COVID agora e não posso fazer nada. Mas você pode. Vê se pode, exato, vê se pode. Excelente, excelente, é isso. Vê se pode. Muito Eu bem. pensei que tenho tempo para amigas, para fazer coisas fora de casa, com meus amigos e não, minhas amigos e meus amigos e não, Vê vê se se pode. pode, vê se Estou em pode. casa. Adorei seu exemplo, obrigada. Andréa, Eu estava pensando na qualidade da televisão italiana, então pensei uma coisa tipo, hoje em dia a televisão só transmite lixo, vê se pode. Coisa perfeito assim. exemplo, vê se pode. Então, no passado, a televisão tinha mais qualidade, hoje em Hum. dia ela produz lixo, vê se pode. Tenho a sensação que isso também acontece aqui. Você também tem, Marcelo? Eu tenho. Ah, E a televisão está ficando cada vez pior porque tem a concorrência da internet também, né? YouTube, streaming. Então, parece que está o nível das emissoras de televisão está pior, né? uhum, isso, vê se pode. Muito bem. Último exemplo, vamos lá. Então, também com o verbo ver, está na página 108, no dia 47. Léa, pode ler, por favor? Percebi que o Luan faz uma excelente feijoada, pois todos que comem querem repetir. Muito bem. Então, bem se vê. Bem se vê é uma expressão que eu adoro. É uma substituição para palavras como é óbvio, é evidente, sim? Então, o que que nós podemos usar como coisas que são muito claras e óbvias para nós, Andrea? Bem se vê. Não, desculpe, não ouvi a primeira parte da pergunta, desculpe. A primeira parte é, eu queria que você me desse um exemplo com coisas que são óbvias para você, que são evidentes. Por exemplo, nesse exemplo, bem se vê que a feijoada do Luan é muito boa, porque todo mundo come e gosta. Uhum. Ahn, ah, não sei. É, uma coisa evidente, óbvia que bem se vê que os preços subiram muito ultimamente. A Perfeito, causa da inflação, perfeito, bem se vê. É muito bom causa, exemplo. concorrência talvez, teria Em falado. decorrência é mais formal, mas você Uhum. poderia falar por causa. Bem se Por vê que os causa, preços usei a subiram causa como, por como causa. input. Uhum, Por causa. Obrigado. perfeito, perfeito. Marcelo, um exemplo com bem se vê.
Eu vou fazer o papel dos estudantes, porque a gente não usa essa expressão aqui na minha região. Ah, sério? O que que vocês dizem Uhum. aí? Não, Não diz? não sei, não, mas eu Aham. entendo o que quer dizer, claro. Sim, Então, ok. assim, bem se vê que João Pessoa é uma das melhores cidades do Nordeste. Uhum. Sim, muito bem, muito bem. Léa? Bem se vê que este livro de expressões, é um bom livro, porque a escritora é uma professora muito dedicada e muito Meu boa. So, Jesus Cristo. obrigada. Depois eu te pago. Obrigada. Obrigada. Bem se vê. Bem se vê que vocês são ótimos estudantes e que vocês aprendem tudo muito rápido. Então, eu parabenizo vocês por isso. E essa é a nossa última expressão. Bem se vê. E aí eu queria fazer um pedido, talvez. Eu sei que o André já fez isso, porque eu li e eu adorei. Se você gostou da classe, escreva uma review na Amazon, talvez, para outros estudantes descobrirem o livro e participarem, talvez, conosco em uma classe futura. É, tem sido muito divertido para mim o processo de escrever esses livros. Eu tenho estado super atenta nas conversas informais com meu celular. Então, quando as pessoas falam uma palavra, os meus amigos sabem que eu estou escrevendo esse livro, então também eles me enviam coisas que eles escutam ou usam. Então, está sendo bem legal compartilhar essas pequenas coisas que podem fazer a diferença na comunicação, sim, de vocês. Então, muito obrigada por comprarem o livro. Muito obrigada por estarem aqui. Alguém tem alguma pergunta antes da gente finalizar a classe? Tudo tranquilo? Tô tranquilo. Tudo tranquilo, né? André também? Estou lendo aqui minhas notas, porque eu escrevi alguma coisa antes dessa reunião, mas agora não consigo. la- Ah, sim, Hum, uma curiosidade, na por verdade. favor. Não escrevi no qual dia tem essa frase, mas não estar nem aí. Uhum, Eu acho que eu ouvi também não estar nem por aí, mas não sei se é a mesma coisa ou se é outra coisa diferente. hum, Eu não estou nem por aí, mas talvez estou errado eu. uhum. Sim. É, é, elas não significam a mesma coisa. Quando você não está nem aí, significa que você não se importa. Uma Hum, outra possibilidade que eu não coloquei no livro, mas eu vou colocar em um próximo, é estar cagando para. Cagar é fazer o número dois. Então, se você caga para alguma coisa, significa que você não se importa de jeito nenhum com essa coisa. Então, hum, não estar nem aí é mais educado. Então, eu não tô nem aí para venda do relógio Rolex. Eu tô cagando para essa situação. Não me importo. Agora, o que você usou o outro exemplo é não estar por aí ou estar por aí, eu entendo como literal, como é, ou não tão literal assim. Se você disser algo do tipo, "Ah, André, onde você estava ontem à noite?" Por aí, eu estava por aí. ah, É, então, em algum lugar, você não quer dizer aonde, não é importante, vários lugares, você não se lembra, por aí, tô então, por não aí. era o nome disso. Sim, uma E coisa que. também Uhum. tem o cagando. Assim, tô cagando. A pessoa ainda pode dizer, eu tô cagando e andando. Imagina, é uma situação ainda mais como Que não se importa, não tá nem aí. Tô cagando é, e andando. Ah, tem pessoas que falam mal de mim. Ah, tô cagando e andando para elas. Eu não sim, ligo para elas, não me importo cagando e com andando. elas. Sim. Sim. Ou simplesmente, hoje se diz muito, caguei. Tipo, caguei.
Não precisa de todo estou cagando, simplesmente caguei. É o inglês I don't give a shit. Caguei. É isso. É Hum. o significa tô nem aí. Eu recomendo usar o tô nem aí. Dependendo da circunstância ou de pessoas com as quais vocês estejam falando. Mas o caguei é bem engraçado também. Uma coisa que a Andrea mencionou sobre notas é eu recebi feedback dos alunos. Então, nesse novo livro, ele tem aqui. Como que eu posso mostrar? Ele tem uma página chamada My Notes, é, porque alguns estudantes me disseram que eles não queriam escrever no livro. Aí eu pensei, então eu vou criar um espaço para vocês escreverem, mas também depois eles falaram que não vão escrever no espaço, porque não se escreve em livro, aparentemente. Mas isso aqui é um workbook. Nesses livros se escrevem, gente, pode escrever. É, ou usar um caderninho, pode ser também. Mas aí eu coloquei uma página. Tem uma página. Depois de cada expressão, tem uma página para vocês, porque nem todo mundo é nativo do inglês e do espanhol, obviamente. Então talvez Andrea queira colocar uma versão em italiano, ou outros alunos queiram colocar a versão da língua deles, ou simplesmente perguntas para fazer nas nossas classes, porque às vezes a gente esquece, né? Ler o livro há muito tempo, então vocês podem usar isso aqui para a classe do livro 2, para vocês não esquecerem as perguntas ou comentários ou qualquer coisa. E é isso, pessoal. Foi um prazer ter estado aqui. Muito obrigada pela presença. E a gente se vê na próxima, talvez. Não sei se o tempo vai ser oportuno, bom para vocês. Vai ser no dia 23 de setembro, às 8 horas da manhã. 23 de setembro vai dar em um dia que eu não sei agora. Vai dar num sábado também. Então, 23 de setembro, às 8 da manhã do Brasil. Se vocês estiverem disponíveis, quiserem participar, estaremos aqui falando sobre 10 novas expressões. Então, muito bem. Agradeço e a gente se vê. Gente, bom resto de dia para vocês. Valeu, Obrigada. gente. Até mais. Muitos beijos. Tchauzinho. Tchau, 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 pessoal. tchau.